Hoje a gente vai falar sobre estratégias de sucesso para negócios no ramo de planos de saúde. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender para sermos bem-sucedidos no setor de planos de saúde, principalmente empresariais, é aumentar nossa rede de contatos, ok? A gente está muito confortável com a nossa rede de contatos atuais. Então, a gente está com esse problema, ok? Que achar que a nossa rede de contatos atual vai resolver o nosso problema de vendas. Pode até resolver de forma limitada, mas ela precisa crescer cada vez mais, ok? Então, hoje, eu vou falar mais rapidamente sobre estratégias de prospecção, de marketing e de fidelização de clientes. Então, a gente vai falar sobre algumas dicas e tudo mais para a gente tratar sobre esses assuntos, ok? Primeira coisa, formação de rede de contatos forte. Gente, eu percebi nos últimos tempos que o meu Instagram e a minha rede social, de uma certa forma, ela só estava alcançando pessoas que eu conheço, ok? Ela só estava alcançando aquelas pessoas que, de alguma forma, eu já tinha alguma relação. Isso é muito bom. Mas, ao longo de um determinado tempo, o rendimento de vendas daquela tua rede de contatos é decrescente. Ou seja, quanto mais você fala, quanto mais você faz, ela tende a decrescer. Claro que tem uma estratégia para que isso seja contornado, ok? Mas, se eu não utilizar dessa estratégia, a minha tendência, enquanto rede de contatos, ela é me trazer cada vez menos vendas. Então, todo relacionamento de negócio que você tiver, ele é construído com base em uma comunicação eficaz. Então, a Uhum. primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente já falou sobre isso lá na última terça-feira, uma das estratégias que a gente tem que ter é aquela estratégia do contato regular. Quem lembra disso? A gente falou de entrar em contato com o cliente para saber como ele está, se está tudo bem, para falar do Bob, para falar disso, daquilo, boa noite, Rose, para falar de assuntos que não tenham necessariamente a ver com venda, ok? Nós, homens, gostamos de falar sobre futebol. A gente, às vezes, liga para um colega para falar sobre futebol. Por que a gente não liga para um colega para falar sobre vendas? As mulheres gostam de ligar, de falar umas com as outras sobre, sei lá, roupa, sobre moda, sobre tantas coisas. Por que não falar sobre vendas? Ok? Então, existe uma lei nas vendas chamada Lei das Médias de Vendas. Falei sobre isso também na última live. O que é a Lei das Médias de Vendas? Só que eu falei com outro nome. A cada 100 contatos, eu tenho tantos interessados, eu mando tantas cotações e eu fecho tantos contratos. Lá no nosso exemplo, essa média era de 5 contratos fechados a cada 100 contatos feitos. Lembre-se que um contato não é apenas ligação, é uma mensagem, é uma venda social. O que é uma venda social? Uma venda pela rede social. E a gente vai falar mais sobre isso. Eu tenho algumas estratégias muito poderosas para falar sobre isso com vocês. Eu tenho algumas estratégias para passar para vocês, mas isso vai demandar uma atenção maior e vai demandar um tempo maior um pouco. Mais à frente eu falo sobre isso. Lá na terça-feira, que a gente tem um encontro marcado, eu vou abrir uma oportunidade para você que quiser participar de uma imersão ao vivo. E aí, obviamente, vão ter diversas situações envolvidas e eu te explico um pouquinho mais lá na terça-feira. Mas guarde a data de 12 de maio, daqui a mais ou menos 2 semanas. Ok? Terça-feira, sem ser essa agora, a outra, a gente vai estar juntos. Ok? Então, você precisa ter esse contato. Tu quer ver uma coisa? Antigamente existe ainda hoje,
mas um negócio chamado lista de transmissão. Hoje a lista de transmissão é uma lista de transmissão comercial. Alguém aqui já ouviu falar de lista de transmissão comercial? Quem já ouviu? Faz assim para eu ver. Lista comercial. Nunca ouviu falar, Lúcia? É, filha. Tem dinheiro aí em cima da mesa que tu não está recebendo. Mas essa lista de transmissão comercial nada mais é do que a antiga lista de transmissão que permitia que você falasse com diversas pessoas ao mesmo tempo. Tem uma estratégiazinha para alcançar essas pessoas. Então, Lúcia, dever de casa para você, tá? Depois eu te passo em off. Você vai pegar. Vocês que estão aqui, Denise, Lúcia, Cláudia a Cláudia e o William, eles são mais novos no mercado, eu acho. Mary, eu não sei também como é que tá. Sim, sou nova. Oi? Eu sou nova. Então você vai pegar a lista daqueles clientes seus que você já falou, aquela coisa toda, e depois eu vou ensinar o negócio para vocês. Claro, para quem quiser, tá? Tá, Mas eu quero. vale a pena. Vale muito a pena. Cara, pega todos os contatos de clientes de plano de saúde que você tem, mesmo aqueles que você não fala há 1 ano, há 2 anos. Deixa salvo. Só isso. E eu vou ver como é que eu vou entregar isso para vocês. Beleza? Então, uma coisa que a gente erra muito como vendedor é não se informar muito sobre o mercado. A gente acha que venda é venda e a venda vai acontecer. Gente, nós vivemos de vendas. A gente não tem um podcast, a gente não acompanha um podcast, a gente não procura ler um livro. Perguntei na última live qual foi o último livro de vendas que você leu. A maioria não leu. E aí eu indiquei esses 2 aqui. Essa parte aqui da minha estante aqui é a parte de vendas, né? Eu indiquei Prospecção Fanática, Receita Previsível, beleza? Se você vive de vendas e você não lê sobre vendas, você não estuda sobre vendas, tem algum problema muito sério acontecendo. Tem dinheiro em cima da mesa, ok? É a tua vida, são as suas finanças, são os seus projetos. Então a gente, eu não gosto de ler, é chato, tudo bem. Você vai deixar de vender porque é chato ler? Não tem problema não. Tem alguém que não acha chato ler que está vendendo porque às vezes você poderia pegar um hackzinho aqui e colocar em prática e fazer negócios poderosos. Mas eu não gosto. Aprende, começa com 1 página por dia, 2, daqui a pouco tu vai. Mas é fundamental você ler, é fundamental você acompanhar podcasts, canais que falem sobre venda. Terça-feira você falou do livro, que eu falei, me fala o livro. Você falou, mas eu não consegui anotar. Eu não anotei. Depois você escreve para mim, por favor. Escreva. Então fala. É mais prático. Escreva Tá, sim. obrigado. Nada, meu bem. Então você tem que se manter atualizado sobre as notícias do teu setor. Você tem que estar de xícara vazia, porque você não consegue encher quem já está cheio. Não consegue. Então você precisa receber feedbacks das suas lideranças, você precisa ouvir mais e tantas coisas como estas, tá? Segunda coisa, são eventos de networking. Quem sabe aqui o que é o evento de networking? Alguém sabe? Então, vou explicar para você o que é um evento de networking. Evento de networking é um evento do teu setor que agrega profissionais daquele setor para troca de ideias, experiências e indicações, ok? Então é preciso. E a gente vai fazer isso, tá? A gente vai ter um evento onde a gente vai poder fazer networking, ok? Vai ter um custo, mas o valor que tu vai receber é muito mais alto do que o custo que tu vai investir. Se prepare. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que estão aqui e você que vai assistir depois. R$ 10 é muito dinheiro em um dia? É? É ou não? Não. Não? Beleza. O que você compra com R$ 10 hoje num dia, por exemplo? R$ 10. O que tu compra com R$ 10?
Acho que é pão francês. É um pão de queijo. Pão É, de queijo. Dependendo da padaria, né? Porque dependendo de onde você dependendo da mora, padaria, É, isso mesmo. dependendo de onde você mora, você não consegue nem pagar a tua passagem para chegar ao centro, né? Então, Verdade. com R$ 10 por dia, você pode potencializar seus negócios, sabe? Participando de eventos relacionados à saúde, conhecer novas pessoas, promover sua marca, etc, etc. Ok? Então, várias oportunidades de negócio surgem nesse lugar. Existe também a questão da presença online. Mas antes de você falar sobre presença online, se você está anotando, eu quero que você anote o seguinte. Você não vai fazer isso agora. Depois, quando a gente sair daqui, você pensa nisso. Anota aí. Quem é o meu cliente ideal? Quem é o meu cliente ideal? Presta atenção no que eu vou te explicar. Cliente ideal é aquela pessoa para a qual eu quero vender. A literatura vai falar sobre o cliente ideal de diversas formas. Ela vai chamar de avatar, ela vai chamar de persona, ela vai chamar de PIC, perfil ideal de cliente, ela vai chamar de ICP, Ideal Customer Profile, e tantos outros nomes. É tudo a mesma coisa, o teu cliente ideal. Ok? Então, a primeira coisa que você precisa fazer já é uma tarefa aí, ó. Cara, live comigo é coisa prática. Mas a primeira coisa que você vai fazer, antes de você falar em presença online, é você definir o teu cliente ideal. Ok? Defina o seu cliente ideal. Para quem você vende? É homem, é mulher, é casado, é solteiro, tá. Ok? A Cláudia falou em inteligência artificial. Procura aí uma inteligência artificial dessas aí da vida e joga lá, de acordo com o meu perfil na internet, tal, ou de acordo com meus interesses, esse, me defina o meu cliente ideal. Pronto. O teu cliente ideal é para quem você fala, é para quem você vende. Ah, Washington, então quer dizer que eu só vou vender para esse cliente ideal? Não, não é isso. O que significa o teu cliente ideal é que você vai fazer a tua comunicação na tua presença online para aquele cliente que você quer atingir. É óbvio que se você tem como cliente ideal o idoso, você não vai deixar de vender para um jovem de 20 anos. Você não vai deixar de vender para alguém que esteja fora do teu perfil ideal. Mas você vai perceber que a maior parte dos teus clientes é o teu cliente ideal. Está aí uma outra pista, anote isso. A maior parte dos teus clientes é muito provavelmente o teu perfil ideal de cliente. Então, no mercado de hoje, depois que você estabeleceu aí o seu perfil ideal de cliente, você precisa entender o seguinte: qual é a comunicação que eu estou tendo na internet? Porque é o seguinte, no mundo que a gente vive, estar na internet não é de maneira nenhuma, uma coisa boba. Estar nas redes sociais, na internet, etc, é fundamental. É mais um ponto de contato. Pergunta: quem aqui tem uma rede social profissional? Você tem rede social profissional? Legal. Quem não tem, é preciso ter. O que a gente está falando aqui não é só para plano de saúde, não, tá, gente? É para qualquer tipo de venda. Se você analisar direitinho, tu vai ver que é para todos os tipos de venda, seja qual for a área, qual for o produto que tu vender. Ok? Então, manter essa presença online é fundamental. Se você não tiver um site, tem que ter uma rede social legal. Tem que ter, pelo menos, as três principais. Quais são? Instagram, Facebook, que é onde está o grosso dos leads, e LinkedIn, que é onde você encontra mais decisores. Donos de empresas, eles não estão muito no Instagram ou talvez no Facebook. Por quê? Porque o LinkedIn é uma rede mais profissional. Então, ali você tende a encontrar mais decisores. Então, é importante você estar ali
onde esse decisor está, onde esse teu cliente está. Então, fiquem ligados nisso, porque você precisa de presença social. Aqui, ó, Wallace, preciso atualizar minha rede. Eu tenho Instagram e Facebook, mas preciso parar e dedicar tempo para fazer muitos ajustes. Mais do que isso, o profissional ele precisa de consistência. Quem você acha que vai ser mais visto? A pessoa que publica de 3 a 4 vezes por dia na rede social, ou a pessoa que publica uma vez hoje, outra daqui a 3 dias, ocasionalmente ela publica. É óbvio, né? Então, isso é parte da nossa prospecção. Publicação em redes sociais. É preciso comunicar nas redes sociais, senão a gente vai acabar perdendo coisas e oportunidades muito boas. Eu acho, eu não tenho, eu não gosto. Tudo bem, é um direito seu não gostar. Só que entenda o seguinte, quem tem, quem gosta, vai estar ganhando um dinheiro que você não vai estar. Aí é a escolha de cada um. É uma questão de como falamos sobre leads, sobre questão da rede de contatos forte. Planos de saúde ideais para a empresa. Algumas vantagens que as empresas vão ter. Primeira delas, fiscais. Existem diversas vantagens fiscais para empresas que oferecem planos de saúde para os seus funcionários. Existe muita vantagem. Então, se você vai atender a um empresário, você tem que saber que isso desconta do imposto de renda da empresa, você tem que saber que isso reduz absenteísmo, ou seja, a falta no dia a dia da empresa. O funcionário, ele trabalha de maneira mais tranquila. Então, tem diversas vantagens para quem adquire o plano de saúde. E outra coisa, um plano de saúde com coparticipação é uma das maiores e melhores invenções que teve nesse mercado, tanto para você quanto para a empresa. Você acha mesmo que alguém que tem um plano de saúde com coparticipação vai ficar indo fazer coparticipação se ele tiver de pagar aquela consulta? Não vai. Ele só vai lá quando ele realmente tiver de ir, porque ele precisa estar lá no médico. Fora isso, ele não vai. Outra coisa, atendimento personalizado. Quando você oferece um plano de saúde para o teu funcionário, cara, você está cuidando da saúde desse cara. Lembrando que o plano de saúde é o segundo maior desejo do brasileiro, atrás somente da casa própria. O cara primeira coisa, casa própria. Plano de saúde. Precisamos aprender a vender benefícios. Eu Fala. mudei totalmente meu pôster, né, meu banner, que eu colocava muita informação. Então, assim, estava falando com uma cliente que ela falou assim, Cláudia, se eu recebo um banner ou um post com tanta informação, eu nem olho. Você tem que vender, você vende saúde, você não vende plano, né? Então, uma cliente falou isso para mim. Então, eu comecei a ver de outra forma. Então, tanto é que o meu pôster, o meu banner, o meu cartão, eu estou fazendo totalmente de forma diferente, com outros dizeres. Se você olhar no meu Insta, está totalmente diferente. Isso é uma pessoa que é do mercado financeiro, e ela, assim, ela só lidar com milionários, vamos dizer assim, entendeu? E aí, eu não gosto de falar muito não, porque eu sou um pouquinho tímida para falar, né? Não tem Então, ela me problema deu não. esse toque. Ela me deu esse toque, né? Então, eu já estou mudando totalmente a minha visão. Repara uma coisa, Cláudia. Você reparou que eu acabei de falar há pouco tempo sobre você definir o seu cliente ideal? Uhum, Lembra que eu acabei de falar sobre isso? Definir o uhum, seu cliente ideal, no caso dessa pessoa, dessa profissional, dessa tua cliente, ela estabeleceu o seguinte: eu só vendo para milionário. é isso. Eu só vendo imóveis de alto luxo, eu só vendo para empresas privadas, eu só vendo para estatais, eu só vendo para para a indústria moveleira, eu só vendo para fornecedores hospitalares. Você tem que saber para quem você fala. Uhum. Porque quem fala para todo mundo, quem tenta vender para todo mundo, não consegue vender para ninguém. Quer ver uma coisa? Eu vou fazer aqui com vocês uma situação hipotética para ficar mais claro.
Vamos supor que você está ali, tá passando ali pela Rio Branco, tá? Aí eu, Washington, quero vender para você. Aí tu tá passando ali, aí eu tô, ei, ei, você Eu nem é. olho, eu não Beleza. olho. Alguns vão olhar, mas eu não sou psiu, eu não sou ei, eu não sou ou. Não é comigo? Pois é, pois é. Pois bem, se eu tô ali na mesma situação e eu falo assim, Cláudia, Denise, Rosemary, Vera, Lúcia, Vânia, sabe o que vai acontecer? Você vai parar e vai olhar. Quem Uhum. está me chamando? Isso significa que o som mais doce que você gosta de ouvir, que o ser humano gosta de ouvir, é o do seu próprio nome, que você personaliza. Você Uhum. é alguém específico dentro de uma multidão. Então, não estou falando com todo mundo, estou falando com você. E a tendência é você me dar atenção, porque eu chamei a você. Isso vale para tudo. Sim. Entende? Então, é por isso que é importante, fundamental, você definir o teu cliente ideal, para quem você vende. Você não vai rejeitar outros clientes, não, mas eu prefiro vender para esse aqui. Eu vendo para rico, então tem que ter um posicionamento de rico. Eu vendo para empresário, então tem que ter um posicionamento de empresário. Eu vendo para profissionais do mercado financeiro, então tem que ter um posicionamento de profissional de mercado financeiro. É isso. Por isso que a tua cliente falou para que você tivesse um posicionamento mais específico. E qualquer dia a gente fala sobre posicionamento, sobre branding, sobre personal branding, que é uma outra história, não dá para falar sobre tudo aqui. Voltando aqui, obrigado, Cláudia, pelo compartilhamento. Voltando aqui, quando você oferece um plano de saúde, você, empresário, oferece um plano de saúde, você está trazendo algo muito poderoso para o teu funcionário. A minha empresa cuida de mim. A minha empresa se preocupa comigo. Acessibilidade financeira. Em média, planos de saúde são até 40% mais em conta do que planos pessoa física e adesão. 40%, quase metade. E aí, como vendedores, precisamos fazer conta. Quais são as 3 principais intenções de alguém que troca de plano de saúde? Reduzir custo, aumentar atendimento e buscar satisfação. Quando o cara está pagando caro, ele quer reduzir custo. Quando ele tem um plano, ok? Que ele está tendo um atendimento muito aquém do que ele precisa, ele busca aumentar o atendimento. E quando ele não está satisfeito, ele busca satisfação. E por que é tão importante eu saber qual é o meu cliente ideal? Vamos supor, preste atenção nisso, vamos supor que existem 4 produtos ou 4 clientes no mercado. O cliente básico, o cliente intermediário, o cliente top de linha e o cliente premium. 4 tipos de clientes. Para quem você vende, só você pode responder. Então, vamos supor, para facilitar aqui, que o cliente básico, o custo do plano de saúde dele, em média, seja de 10 unidades. O intermediário, ele é, sei lá, 30 unidades monetárias. O top de linha, ele é 100 unidades monetárias. E o premium, ele é 200 unidades monetárias. Eu tenho cliente A, 10, cliente B, 30, cliente C, 100 e cliente D, 300. Cliente 1, 2, 3, 4. Vamos supor que eu queira, o meu cliente ideal seja o cliente premium, cliente que paga R$300 num plano de saúde. E deixa eu dizer uma coisa para você. Não é porque você não paga R$10.000 num plano de saúde que teu cliente não vai pagar. Anote isso. O bolso do cliente não é o teu bolso. Porque cada um tem uma forma de ganhar, cada um tem um nível de renda,
cada um tem um nível de sensibilidade a preço. Então, não é porque você não paga 10 mil no plano de saúde que o teu cliente não pode pagar. Aí, esses 4 perfis de clientes aqui, eles têm determinadas demandas. E dentro dessas demandas, as suas razões, que são os determinantes de demanda. Isso aí é uma coisa mais técnica de economia, que é preço 1, preço 2, gosto. É isso que determina a demanda. Preço 1, preço 2 e gosto. Ok? Tem mais um outro fator que eu não vou entrar nisso aqui agora. Mas vamos lá. O cliente que pode pagar R$300, aí, 300 unidades, ele pode pagar 30 mil reais no plano de saúde dele. Ele pode. Aí você chega lá diante desse cliente. Você seria capaz de dar o preço de 30 mil reais para esse cliente sem tremer na base? Primeira coisa. Primeira coisa. Se eu trabalho para rico, rico não compra produto barato. Rico não compra produto barato, porque ele quer outras coisas, exclusividade e tantas outras coisas. Então, o cara pode pagar um plano de 30 mil. Você consegue ofertar um plano de 30 mil para ele? Pois bem. Aí você chegou diante desse cliente e aí o cliente pergunta assim para você: Washington, quanto é que está esse plano aqui? Eu quero isso, 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 isso. Perfeito, quanto é que está? Se eu não estou preparado para isso, eu tendo a tremer na base. Aí a voz já vai sair mais 30 mil. Por quê? Porque tu está pensando naquilo que aqueles 30 mil vão representar na tua vida. Aí tem umas estratégias para tu dar preço alto. Eu falo sobre isso em outro treinamento. Estratégia da surpresa. Caramba, só 30 mil reais? Eu pensei que fosse bem mais caro. Isso é ancoragem de preço. Estratégia da comparação. Caramba, 30 mil. Tem um outro cliente aqui que eu fiz esse mesmo produto há algum tempo atrás, ele pagou bem mais caro. E algumas outras estratégias para tu passar pessoal. Mas, vamos lá. Aí você não consegue passar esse valor de 30 mil reais para o cliente. Aí tu fala assim, olha, esse aqui está 30 mil, mas se tiver muito caro, tu já quebrou a conexão com o cara. Porque ele não vai falar para você, vai falar assim, cara, eu não compro plano caro, e esse aí só vende para pobre. Não que ser pobre seja algum demérito, mas eu estou falando de vender para pobre, vender com pessoas com menor poder aquisitivo. Aí o cara mora no Leblon, perdão, ele mora no Leblon, ele é um empresário, e ele não vai sair do Leblon para ser atendido em Nova Iguaçu. Assim como quem mora em Nova Iguaçu não vai sair de Nova Iguaçu para ser atendido no Leblon. Tem ricos em Nova Iguaçu? Tem. Mas é mais comum ter ricos no Leblon do que em Nova Iguaçu. Ponto. Isso aí é óbvio. Ok? Ok. Aí, vamos supor que por algum motivo, esse cliente que é de 30 mil reais, ele aceite fazer um plano com você de R$1.000. Aí tu vai falar assim, caramba, fechei a venda, que legal, que maravilha. A primeira vez que esse cliente precisar usar esse plano, ele não vai mais te atender. Talvez ele nem reclame contigo. Se tu tiver muita sorte, ele vai reclamar com você. Aí ele nem vai reclamar contigo. Por quê? Porque ele vai se sentir traído. Não enganado, ele vai se sentir traído. Porque ele confiou em você e você colocou ele num plano que não atende às necessidades dele. Você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive, certo? Certo. Esse cliente tem amigos, conhecidos, familiares, etc. Alguém que tem amigos, conhecidos e familiares nesse nível, que mora nesses lugares. O Leblon, para quem não sabe, é o metro quadrado mais caro do Brasil. Do Brasil. Ok? Existe um bairro dentro do Leblon chamado Jardim Pernambuco. Depois tu pesquisa para ver o que é. Ok? Denise, que trabalha aí com imóvel também, sabe qual é. Top, top, top. Beleza? Beleza. Então, depois procure Jardim Pernambuco. Alphaville é mato. Tá? Aí, esse cara conhece um monte de gente. Tu acha mesmo que ele vai indicar você para queimar o filme dele? Para que as pessoas o espraguejem como ele talvez esteja espraguejando por ter vendido plano ruim para ele? Não vai. E o pior, ele vai falar mal de você para no mínimo outras 11 pessoas. Ó,
Não fecha com Austin, não. Ele me vendeu um plano que, sinceramente, amigo, eu não quero mais assunto com ele. Talvez não fale para mim, mas vai falar isso de mim. E assim com as outras faixas de preços e tipos de cliente também. O cara só pode pagar 10. Tu quer vender para o cara um plano de 30? Sabe o que vai acontecer? No segundo mês, esse cara não confia porque ele não pode pagar. O cara pode pagar 30, tu quer vender para ele de 100? A mesma coisa. Se você vender para o cliente de 100 um plano de 30, já era. Perdeu indicação, perdeu credibilidade, perdeu acesso, perdeu um monte de coisa. Então, essa é a importância de você estabelecer um perfil ideal de cliente. Eu estou trazendo isso aqui porque foi um assunto que surgiu, eu sei que isso é de fundamental importância. Vocês têm que ter isso, tá? Vocês têm que ter isso gravado aí na mente e no coração de vocês, porque isso faz a diferença. Você não vai rejeitar outros clientes, mas o cliente que você quer vender é esse. Gente, preste atenção. Vou voltar aqui para o caso do livro. Você não gosta de ler, tá? Mas se você quiser fazer a mudança da tua história profissional, tu tem que aprender a gostar de ler. Tá vendo um livro desse aqui? Prospecção Fanática, de Abby Blount. O cara escreveu um livro desse aqui com 270 páginas. Aqui, ó. Olha só, um dos capítulos que o cara fala aqui, ó. 11 palavras que mudaram minha vida. Gente, ele fala sobre prospecção. Sabe quantos anos esse cara é vendedor? A vida inteira dele. Então, esse cara, ele sabe de prospecção. Ele tem 30, 40 anos de experiência condensados em um livro de R$80. A gente não dá R$80 num livro porque acha caro. Mas tem gente que dá R$80 em uma dose de uísque, uma garrafa de cerveja. Que daqui a pouco vai para o vaso, vai para o esgoto. Então, caro e barato é uma questão de percepção. É uma questão de valor que a gente dá. Então, quando eu estou falando de um livro para você, seja ele qual for, ele vai te trazer ideias e inovações que você normalmente não teria, porque você não é capaz de olhar a si mesmo. Você precisa de um espelho. E o espelho, muitas vezes, são os livros, muitas vezes é o networking, muitas vezes é você receber um feedback de um liderado ou de um líder. Então, tu tem que investir no teu trabalho. Se você não investir no teu trabalho, querido, ninguém vai investir. Enquanto a Cláudia pesquisa ali, você vai ver que livros trazem ideias para vocês, podcasts trazem ideias para vocês, lives trazem ideias para vocês. Um de vocês que estava participando da nossa live de terça-feira falou assim, cara, o interessante é que o Washington não se repete, ele sempre traz uma coisa nova. Por que eu sempre trago uma coisa nova nas nossas aulas, nas nossas lives? Repertório. Eu estou sempre lendo, eu estou sempre buscando. Uma coisa eu posso dizer a vocês. Eu sei tudo que vocês passam, que cada um de vocês passou e passa. Agora, eu não cheguei aonde eu cheguei à toa, nem de graça. Não foi de graça, não foi em vão. São anos e anos, décadas e décadas de investimento. Todos eles que você imaginar. E está aqui, ó, desenvolva uma abordagem proativa. Em vez de esperar que os clientes em potencial entrem em contato com você, desenvolva uma estratégia ativa de prospecção. Isso pode incluir newsletter com informações úteis ou contatos regulares com o cliente potencial. Follow-up. Follow-up. Né? 85% das vendas acontecem até após o 8º contato de follow-up, mas a maioria dos vendedores, eles desistem no segundo. Ok? Então, alguém que não acompanha o seu cliente até o 8º contato, ele está perdendo muito dinheiro. E aí é onde, às vezes, você está num plantão, num stand de vendas, e vem alguém e fecha na hora, porque algum vendedor não fez o follow-up desse cliente até o 8º contato. Aí depois as pessoas não entendem porque uns vendem mais e outros menos. Desenvolvimento de estratégias de marketing eficaz. Se você está em busca de novos clientes, não pode deixar de lado o marketing. Marketing é gerador de demanda. O que eu trago, como eu trago essa pessoa até a mim. Por exemplo, eu vou estabeleço quase sempre um fluxo de impulsionamento de conteúdo. Para quê? Para eu trazer novos vendedores, para eu trazer novos clientes,
para eu trazer gente nova. Porque hoje eu não tenho tempo de prospectar como um dia eu tive. Não tenho mais tempo. Hoje eu tenho algumas outras responsabilidades. Então, não tenho mais tempo. Agora, para a imersão que vai acontecer no dia 12, eu tenho que trazer gente nova. Eu tenho que trazer gente nova. Talvez 20% de vocês participem por N motivos. E eu não vou fazer algo muito grande. Porque senão não adianta, fica aquela loucura, né? Mas, se eu quiser trazer pessoas para cá, eu tenho que investir para trazer as pessoas. E aí volta o que eu acabei de falar. Não necessariamente essa pessoa vai comprar de cara. Aí eu preciso de estratégia de follow-up, de acompanhamento desse cliente. Se esforçar, investir em estabelecer uma estratégia de marketing bem desenvolvida, vai te ajudar a se distinguir da maioria. Se um cliente teu falar hoje sobre plano de saúde, ele vai lembrar de você? É a primeira pergunta que tu deve responder. Se um cliente teu hoje, falando sobre plano de saúde, lembrar de você, parabéns. Você alcançou um mind share desse cara, a fatia da mente desse cara. Falando de plano de saúde, ele lembra de você. Quer ver uma coisa? Eu vou falar uma palavra aqui, você escreve e me diz aí o que você lembra, ok? Refrigerante. Tu lembra de quê? Coca-Cola. 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 Por que a Coca-Cola? Porque a Coca-Cola investe em marketing. Em marketing. Investe em trazer novos clientes todos os dias. Investe em conquistar a tua mente. É por isso que você tem que ter contato consistente e constante com o teu cliente, porque senão você vai deixar dinheiro em cima da mesa. E isso é inegociável. Se você quer fazer a diferença neste mercado, você precisa ter contato constante com o teu cliente. E isso fala sobre diversos canais. Publicidade em mídia, mídia social, estratégia que vai te ajudar a alcançar público-alvo. E aí você precisa saber qual é o melhor ponto de contato, se é LinkedIn, se é Facebook, se é Instagram, se é jornal de bairro, se é um alto-falante na rua, o que for. Você precisa alcançar esse cliente de alguma forma. Quem é aluno do método PV15 aqui sabe que em momento algum ali eu falo sobre plantão. Por quê? A promessa do PV15, do método PV15, é a seguinte: sua primeira venda feita em 15 dias, sem precisar dar descontos de mensalidade ou depender de plantões. Você tem que ser o seu próprio plantão, você tem que gerar o seu próprio plantão de venda. Plantão, entre aspas, tá? Cliente qualificado para fechar com você. O plantão vai ajudar você a potencializar seus resultados. Agora, repito, a maioria de nós, quando o cliente não fecha no primeiro contato, deixa o cliente para lá. É por essas e por outras, tá? Que lista de remalho funciona bem até hoje. Então, não esqueça, estratégia de marketing. Mas o que é aqui? Estudo, análise da concorrência. Quem é teu concorrente? Quem é o teu concorrente? Quem é o cabra que pode destruir o teu negócio? Ok? Tu tem que saber pelo menos os teus 5 principais concorrentes quem são. O principal deles é você mesmo, como a Denise bem disse. Segunda coisa, atualização. Olha lá, ó, investigue seus concorrentes regularmente, observe as mudanças nas suas abordagens de serviços, tenha cuidado para não imitá-los, porque cópia não tem valor. Cópia não tem valor. Quer ver? Esse telefone aqui, que eu comprei por força da nossa galera lá, é um iPhone 15. Não sei nem mexer nele direito, tá? Mas comprei porque tem uma boa câmera e tal, e tal, e tal. Pois bem, existem telefones não como estes aqui, mas telefones que são cópias desses aqui, que tu compra por R$500, R$400. Esse aqui, para tu comprar na loja, você vai pagar R$6.000. Cópia não tem valor, gente. Cópia não tem valor. O mercado da pirataria está aí. É um mercado grande, é. Mas quer saber uma grande verdade que a maioria das pessoas ignora?
O mercado de luxo nunca entrou em crise. O mercado de luxo só aumenta, só tem lucros cada vez maiores todos os anos. O que leva um cara a pagar 100 mil, 150 mil no relógio, quando ele pode pagar 500 reais, 100 reais, 30 reais? Entre 30 reais de um relógio e 100 mil reais de outro, tem uma diferença. Tem diversos valores ali atribuídos. Então, a melhor maneira de você reduzir preço é aumentando o valor. A gente fala sobre isso outro dia. Ó, Denise, ó. Surgiu uma luzinha ali, ó. A melhor... Tá rindo, Denise? É sério. Perdeu venda com isso, né? A melhor maneira de você reduzir preço, percepção de preço, é aumentando o valor. Porque quem está buscando valor não discute preço. Quem está buscando valor não discute preço. Entendeu? Para quem não entendeu a diferença entre preço e valor, preço é o que você paga. Valor é o que você recebe. Ah, Washington, eu não quero pagar um plano de 30, não. Vou pagar um plano de 10. Pois bem, não reclame se amanhã ou depois você precisar esperar 1 mês e meio por uma consulta, tá? Deixa bem claro isso para o cliente. Ah, não quero saber de pagar plano de saúde, não, irmão. Eu junto meu dinheiro aqui e se eu precisar, eu pego o dinheiro lá na poupança e pago a consulta. Quem disse que é só consulta? Está pronto para receber uma objeção dessa? De repente a gente vai falar qualquer dia disso aí sobre objeções. Ok? Mas no método PV15 tem um capítulo apenas sobre objeções, maneiras de quebrar objeções. Tá lá. Proatividade, identificar onde seus concorrentes são fortes, aí você faz uma análise SWOT, tanto deles quanto sua. Se você não sabe o que é análise SWOT, depois eu te explico, mas a análise SWOT nada mais é do que uma matriz abscissas e ordenadas, eixos X e Y, em 4 quadrantes, onde você põe as suas forças, as suas fraquezas, as suas oportunidades e as suas ameaças. É do inglês, SWOT. Strength, Weakness, Opportunities e Threats. Isso significa que eu tenho que saber o que eu sou enquanto cliente, enquanto concorrente, e quem o meu concorrente é enquanto player daquele negócio. E ali, o que eu faço? Eu aumento as minhas forças, as minhas oportunidades, de maneira a minimizar as minhas fraquezas e as minhas ameaças. Qualquer dia a gente fala sobre isso. Penúltimo slide. Maravilha, fidelização de clientes. Ah, gente. Eu não trouxe aqui ainda, qualquer dia eu trago na minha mentoria de vendas, a questão da ampulheta de vendas. Você já ouviu falar do funil de vendas? Funil. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Isso aqui é uma forma de funil. Tá conseguindo ver? Aqui, ó, tá vendo? Isso é um funil, certo? Na saída desse funil aqui, sai um negócio aqui, ó, chamado venda. A venda é onde muito corretor acha que a coisa acaba, mas não é. Esse funil aqui, ele é composto de 4 partes. Ok? Atenção, interesse, desejo e ação. Isso aí a gente explica depois para vocês. Quando a venda sai aqui, a coisa não terminou, a coisa apenas começou. Por quê? Aí você tem um funil que se transforma em uma ampulheta. Aqui. Não ria da minha ampulheta, não, tá? É mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo aqui? O funil se tornou uma ampulheta. E ele também é composto de 4 fases: pós-venda, fidelização, embaixadores e recorrência. Qualquer dia a gente explica sobre isso aqui também. Isso está lá na mentoria de vendas. O que acontece? A fidelização desse cliente faz com que a tua venda tenda a aumentar exponencialmente. Porque aí você não vai vender mais sozinho, vai ter vendedores vendendo por você. O que eu estou dizendo? O teu cliente está tão satisfeito, que ele se torna um embaixador do teu produto. Ele é fidelizado e se torna um embaixador. Quando se falar em plano de saúde, alguém perguntar para ele sobre plano de saúde, ele não apenas vai lembrar de você, mas ele vai indicar você: olha, procura o meu corretor,
porque o cara é bom, ela é boa e ela vai resolver esse teu problema, porque resolveu o meu. É um funil que se transforma em uma ampulheta, beleza? Então, aqui, ó, fidelização de clientes. Primeira coisa, mantenha seus clientes felizes. Isso é base sólida de negócio, querido. A gente fala com mais calma sobre isso depois. Segunda coisa, programa de fidelidade. Depois te dou estratégias também para você criar programas de fidelidade. Programas personalizados. Gente, presta atenção. Tu tem um cliente que tu fechou um contrato de 5, 10 mil reais. Qual é a desgrama da dificuldade que existe em tu comprar alguma coisa, uma blusa, um livro, qualquer coisa, e mandar entregar de presente para esse cliente, gente? Com um bilhete lá escrito, parabéns, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Sabe quantos vendedores fazem isso? Pouquíssimos. Esse cara nunca mais esquece de você. E aí você ativa um gatilho chamado gatilho de reciprocidade. Se eu chamar você para o meu churrasco, você se sente quase que obrigado a me chamar para o seu. Olha só. Se eu fiz algo para você que te impactou ou coisa que eu valha, você fica buscando, atualmente fica buscando maneiras de retribuir. Qual é a tua retribuição? Uma nova venda, um novo contrato, um novo prospect, um novo cliente, um novo lead. Então, aqui, ó, programas personalizados. Programas personalizados. Fidelização de clientes aqui é fundamental. E, por fim, nosso último slide de hoje, a gente está falando de melhoria contínua do produto ou serviço. Você precisa manter-se em melhoria contínua. Se atualize com as tendências e desenvolvimento do setor. Você precisa crescer a tua entrega, o teu produto. Teve um compositor que falou que ele preferia ser uma metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. A psicologia vai dizer que o homem é um eterno vir a ser. A teologia vai dizer que uma coisa eu faço é que, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu olho para frente. Eu busco o prêmio da soberana chamada, da soberana vocação. Eu estou em progresso, eu estou em movimento, eu quero crescer, eu quero desenvolver. Então, desista. Se você realmente quer fazer história e mudar a tua vida, desista de ser o vendedor Gabriela. Sabe o que é o vendedor Gabriela? Eu cresci assim, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Existem fases da tua vida, existem fases da tua profissão, existem fases da tua história. Se você quiser continuar sendo o mesmo que você foi ontem, esqueça, querido. Esqueça. Você vai ser engolido por esse mercado. Deixa eu ler aqui agora o que vocês escreveram aqui. Agora é a hora das perguntas. Vocês podem abrir aí para as perguntas e vamos que vamos. Denise, acredito que terei de comprar outro número de celular para separar. Também é importante. Quanto mais você puder separar as pessoas, física, jurídica, os produtos, é importante. É importante. Gente, alguém tem dúvida, quer falar alguma coisa? Quer compartilhar alguma coisa? Chitão, gosto, só voltando nessa questão de fidelização do cliente, seria a mesma coisa que eu escolher um nicho, correto? Por Isso. exemplo, tem um colega que o nicho dele é funcionário público, professor da rede pública. Seria isso quando você fala sobre fidelizar o cliente? Não, Que é não, um não. indica para o outro. Isso Não? aí, sim, é fidelização. Mas o fato do funcionário público é o cliente ideal dele. Funcionário público é o cliente ideal dele. Ele atende funcionário público. Ok? A fidelização do cliente dele, do funcionário público, ela vem pelo bom atendimento e serviço que ele presta, que aí esse funcionário público indica para o outro. Ok? Então, a fidelização fala sobre bom atendimento, sobre satisfação de necessidades, sobre surpreender os clientes. Tudo nessa vida é venda. Tudo. Se você parar e pensar que este mesmo processo, exceto a indicação, tá? Exceto a indicação.
Mas, por exemplo, esse mesmo processo de fidelização é o processo que existe, ok? Que existe no teu casamento, isso vai ficar mais claro. Casamento, literalmente, é um contrato. Boa pergunta, Vânia, já te respondo. Casamento é um contrato. E um contrato, como ato jurídico perfeito que envolve duas partes, ok? Concordes em assinatura de um contrato, significa que ambos têm direitos e deveres. Só que um bom relacionamento não se baseia em direitos e deveres. Ele baseia-se em satisfação. Ele baseia-se em diferenciação e em exclusividade. O quão difícil é te substituir? Ninguém literalmente é insubstituível. Entretanto, qual é o custo da substituição? De você enquanto marido e dela enquanto esposa. Ok? Então, quando você tem essa visão de diferenciação, essa visão de fidelização, essa pessoa não vai pensar em substituição. Não tem porquê. Então, casamento, qualquer relacionamento, é essa relação de venda. A grande questão é que muitas vezes, ou na maioria das vezes, as vendas não envolvem dinheiro. Então, como não envolve dinheiro, a gente não reconhece como tal. Vânia, quanto tempo depois de fechado o plano é melhor para fazer um pós-venda? O pós-venda, Vânia, ele começa a partir do momento do fechamento desse cliente. 24 horas depois que o cliente fechou, ô, dona Vânia, tudo bem? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma questão que eu possa lhe ajudar? Está precisando de alguma coisa? Ali já começa o pós-venda. Ó, se precisar de alguma coisa, me liga aqui e tal, e tal, e tal, e tal. É isso. Falei na última live de terça-feira que um dos setores que mais estão investindo hoje dentro das empresas é o setor de sucesso do cliente, porque é o sucesso do cliente que me garante uma nova venda, que me garante recorrência. Então, Vânia, o tempo ideal é 24 horas, ou sempre que o cliente procurar. Tudo que acontece depois que a venda foi fechada, quando o cliente procura ou tem uma demanda, é pós-venda. Isso tem que começar com 24 horas no mínimo. No mínimo. Ok? Wallace, eu me confundi. O nicho eu quis perguntar se era a mesma coisa que definir. Sim. O nicho é a mesma coisa que definir o cliente ideal, Wallace. É isso aí. É isso aí mesmo. Perfeito. Mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida? Eu tenho. Fique à Olha vontade, só, meu bem. essas listagens que nós recebemos, Uhum. você falou que eu tenho assim uma dificuldade com essa listagem, porque eu acho que você, poxa, você não consegue falar com ninguém. Quando você consegue, a pessoa desliga, tá? Uhum. Então, eu falei assim, gente, eu tenho essas listagens aqui, eu recebo essas listagens diariamente, mas eu não tenho sucesso com elas. Então, tá. É essa a pergunta? É. O Então, que que eu Lúcia, faço? primeira coisa, quem está te fornecendo essas listagens tem que te orientar de onde essa listagem vem, ok? Porque pode ser uma listagem que tenha passado pela mão de muita gente. A Isso gente aí, chama com certeza passou. isso, a gente chama de listagem de remalho. Lembra que a maior parte das vendas acontecem depois do oitavo contato? Ah, 85% das vendas acontece após o oitavo contato follow-up. Perfeito. Isso aqui é ok. Só que eu tenho que entender o seguinte: como é que esse cliente chegou à minha mão? Se essa venda passou por diversos outros corretores, outros vendedores, eu posso ter um problema de disposição com esse cliente. O que eu te orientaria a fazer? Sempre uma questão inicial, uma abordagem inicial. Bom dia, dona Lúcia, tudo bem? Eu sou fulano de tal WhatsApp. Trabalho na empresa tal, estou fazendo um trabalho aqui XYZ. A senhora tem interesse no produto XYZ? Sim ou não?
Isso aqui é uma abordagem inicial, que normalmente funciona. Agora, tem duas outras coisas que podem ser feitas. Existem softwares, que aí é uma questão, tá, de fazer um investimento, que é software de validação de contato. Uhum. A validação do contato fala o seguinte: se eu validar esse contato aqui, será que ele ainda existe? Ou será que ele ainda é da mesma pessoa? Então, aquele software vai lá dentro e mostra se aquele contato existe ainda da mesma pessoa. Aí tu vai ver que de uma listagem de 10 mil, de repente tu fica com 5 mil, 3 mil, 2 mil. Aquelas 3, 2 mil, aqueles 3, 2 mil prospectos que estão ali, eles podem ser contatados, porque tu não vai perder o tempo de falar com os outros 7 mil que Entendi. não vão te responder, ok? Isso O é uma coisa, software ele faz uma limpeza. faz uma limpeza dos dados ali daqueles clientes, ok? E Uhum. uma terceira coisa que você pode fazer é estabelecer a abordagem multicanal. Multicanal. O que é essa abordagem multicanal? Uma das fases mais importantes do, da venda, que eu não falo sobre essa fase no método PV15, é a fase da pesquisa. Esse livro aqui, O Receita Previsível, ele fala sobre um cara chamado SDR, Sales Development Reporting. Esse cara, ele é responsável por gerar as listas, fazer a pesquisa, saber se aquele cliente está ali, lá, 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 lá. Beleza? Aí ele gera uma lista que ele vai contatar. Como é que eu uso a pesquisa e a abordagem multicanal juntos? Eu procuro, por meio das redes sociais e de diversas outras formas, saber se aquele cliente ali realmente existe e se ele é o meu cliente ideal, se é o cliente para o qual eu quero vender. Hum. Pesquisa, eu vou ter contato, eu vou ter ali e-mail, eu vou ter ali site, eu vou ter ali rede social, as diversas redes sociais. Aí eu vou ter que pesquisar, ok? Isso eu posso Entendi. ensinar a vocês dentro da imersão ao vivo, que vai acontecer no dia 12. Mas aí, o que acontece? Dentro dessa pesquisa, eu já sei que está ali. Está ali, beleza. Então, agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou atacar. O cara não atendeu no WhatsApp. Eu ligo. O cara não atendeu a ligação. Eu mando uma mensagem na rede social A, na rede social B, sempre intercalando. Porque, de Entendi. alguma maneira, esse cara vai atender. Isso que eu estou te falando é aquele documento que eu mandei para vocês da cadência de follow-up. Aham, Você reparou que tem ali dia 1, dia 3, dia 5, dia 7? aham. Reparou? Então, tu vai reparar Reparei. que ali você tem diferentes maneiras de você contatar aquele cliente com diferentes objetivos em dias diferentes. Então, Ah, tá. não é a quantidade apenas, é mais a qualidade. Então, é assim que você Uhum. qualifica através de pesquisa, através de software de validação de dados, através do multicanal e tantas outras coisas. Se você fizer Ok. isso, você vai ver que você vai ter uma lista menor, mas vai ter um nível de assertividade maior. Ah, ok. Obrigada. Obrigado a você. Aqui, Wallace. Fidelizar é o conquistar agradando de alguma forma, como, por exemplo, dar um presente. Eu ter um controle com datas de aniversário, mesmo que apenas mande uma mensagem parabenizando. Se eu vendi um plano para criança, talvez esporadicamente, perguntando como está a criança. Eu acabo até pecando em ir além quando o cliente dá muita informação pessoal e ainda no processo de follow-up, perguntando sobre o assunto. O que entendi não ser o caso da fidelização. Mas é sim, cara. Nesse follow-up, você também está fidelizando esse cliente. Sabe por quê, Wallace? Porque esse cliente, ele está vendo que você é diferente da maioria. Só o fato de você ir até o 8º cliente ali, você está falando com esse cliente, está ali em contato com ele, você já está se diferenciando da maioria, porque a maioria não faz o que você está fazendo. Então, é o seguinte, esse aqui eu posso confiar, porque ele veio até o 8º contato. Aqueles lá, quando viram que eu não ia fechar naquele momento, fugiram. Então, esse cara aqui é um forte candidato a fechar com ele. Então, o follow-up também é, sim,
uma maneira de você fidelizar esse cliente. Gente, olha só, eu estou falando aqui, a gente está 1 hora e pouquinho aqui. Quanta coisa a gente falou, quanta estratégia a gente trouxe. Esse vídeo aqui, ele vai ficar no YouTube, tá? @GerenteWash. Vou botar aqui. YouTube. Alguns de vocês têm, mas a maioria não tem. @GerenteWash. Cara, essa entrega dessa imersão vai ser massiva. Vai ser massiva. Tem muita coisa, cara, e vai surgir tanto assunto. Vai ser o máximo essa imersão. Gente, olha só. Eu quero encorajar vocês a trazerem vendedores, não apenas vendedores de planos de saúde, mas vendedores de qualquer produto. E uma segunda coisa, o corretor, ele não precisa ser corretor da âncora para participar, não, tá? Se tiver algum amigo que é corretor de outra empresa, inclusive tem corretor de outra empresa aqui que não é da âncora, você pode trazer, que não é proibido, não. Fiquem à vontade, ok? Maravilha. Agora é a hora de você exercer a sua prosperidade. Em uma frase ou uma palavra, o que foi essa live para você? Deixa eu dizer uma coisa antes de você escrever. Eu normalmente pego esses conteúdos aqui e boto lá como prova social. Se alguém tem algum problema com isso, é só não colocar, eu pedir, não publica isso aqui não, e tal, e tal, e tal. Mas se não houver problema para você, eu vou entender que o fato de você ter compartilhado aqui não há nenhum problema. E se tiver, pede para tirar que eu tiro, não tem problema. Vamos lá? Em uma frase, uma palavra, o que foi esta live para você? Crescimento pessoal, Cláudia. Denise, abertura de mente. O que mais? O que mais? O que mais? Maravilha. Enquanto vocês vão escrevendo aí, surpreendida com o conteúdo rico. Gente, vocês não podem imaginar o que vai acontecer nessa imersão, gente. Cara, se esforce e participa. Se esforce e participa. Desbloqueio. Se esforce e participa. Não é nada demais. Não é nada demais. Se esforce e participe, porque isso aqui vai abrir a mente de vocês de uma tal maneira que talvez vocês não estão entendendo. Olha, somente um pequeno passo que só depende de mim para que se torne um salto, atendimento de excelência. Michelane pegou tudo, esse tempo foi um investimento para nós mesmos. Maravilha. Cláudia, Wallace, Lenita, Denise, Lúcia, Michelane, Vânia, Vera, a todos vocês, gente, muito, muito obrigado mesmo, tá? Numa véspera de feriado desse, de vocês estarem aqui até quase 10 da noite, não é brincadeira. Meu pai faz aniversário de falecido aí. Cara, tu sabe que minha falecida mãe, ela faria aniversário hoje. É mesmo? 30 de abril. 30 de abril. Ela faria aniversário hoje. Mas, assim, eu sei que há um tempo para todas as coisas. Eu agradeço muito a Deus pelo tempo que eu tive com ela, sabe? Eu também, pelo meu pai. Eu não sou alguém que ficou choroso porque eu perdi minha mãe, ou Deus, não, eu sou muito grato por esse tempo que Deus permitiu que eu vivesse com a minha mãe, que eu tivesse contato com a minha mãe, porque se eu realmente cheguei a algum lugar, foi também por causa dela, sabe? E eu tive muita divergência com a minha mãe, muita mesmo, sabe? Mas ainda assim, eu sou extremamente grato porque Deus me botou, sabe? Me fez ver esse mundo junto do ventre correto, sabe? Da pessoa certa. Eu acho que eu seria uma outra pessoa se eu não tivesse tido a mãe que eu tive. Eu lembro que uma vez ela era separada do meu pai, e aí, gente, ela simplesmente. Meu pai morava no Morro do 117, ali no Rio Comprido. Fique em paz que isso aqui não vai para live, não, tá? A gente agora está batendo um papo aqui. Meu pai morava ali no Morro do 117, no Rio Comprido. E aí, eu lembro que uma vez minha mãe morria de medo de arma, gente.
Eu lembro que ela, num dia de um aniversário, eu acho que era aniversário de 8 anos, alguma coisa assim. Cara, ela subiu o Morro do 117, parou do lado do moleque da Boca, o moleque tudo de bico pro alto, ela ficou me esperando lá fora. Cara, Meu só para me Deus. dar os parabéns. Então, assim, eu nesse mundo, sabe, eu não devo, não fiquei devendo nada à minha mãe, sabe? Nesse dia de aniversário dela, eu quero até fazer esse tributo a ela, a vida dela, e agradecer a Deus pela vida dela, porque não fiquei devendo nada a ela, eu fiz tudo que eu pude para ajudá-la, para poder, sabe, fazer com que ela tivesse uma vida mais rica, né, mais próxima Mais confortável. do que aquilo. Então, assim, eu não tenho arrependimento nenhum. Eu, particularmente, em relação a isso, eu só tenho alegria, só alegria, porque, assim, É. Deus me deu uma grande oportunidade, sabe, de ter nascido do ventre da mulher que eu nasci. E se ela não fosse quem ela foi, Fica direito. eu não Esqueci teria minha senha. Não chegado precisa botar CPF nem onde nada. eu cheguei. Fica na sua Então, tela aí, ó. só gratidão, Não só gratidão. perdeu Gente, tempo. vamos lá. Eu Pode também. botar direto ali. Sem Esqueci mais minha senha. delongas, vamos botar o sorrisão no Poxa, é rosto. cliente, pô. É cliente, poxa. Cliente, tô ficando louco. Hein? É cliente, Ainda tô falando bem. Não, fica pra- cliente. Isso é prova social, uma festa do cliente aí. Isso aí. Dentro tem que ser comemorada, pô. Isso Ó, aí. sorriso no rosto, hein? Quando eu falar 3, tu sorria para a câmera que vai sair na foto, beleza? Valeu. Eu vou marcar vocês lá no Instagram e depois vocês repostem. Ok? Tá bom. Vamos lá. A minha tá Sorriam, escura. sorriam, sorriam. 1, 2, 3. Maravilha, maravilha, maravilha. Gratidão, tá, Washington, por você disponibilizar seu tempo aí Não, eu também que para dar agradeço a vocês por estarem essa luz aqui. para gente. Eu que Tchau, agradeço. obrigado, Gratidão. Washington. Gente, Obrigada. um bom feriado para Beijo no vocês. coração de Até Vocês também, bom vocês. Fica terça-feira. na paz. feriado. Obrigado, tudo. Terça-feira Bom a gente tá feriado junto. para Venham todos, com que amanhã mais estou um. trabalhando. Obrigada também. Tudo de bom para vocês. Bom feriado para Bom vocês. feriado. Obrigada, Venham. gente. Obrigada, Washington. Beijo, tchau, Bom tchau, feriado e gente. amanhã vou Beijo. trabalhar o final de semana Tá. todo. Beijo, Washington. Beijo. Mais. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, Tchau. tchau. É hoje. Tchau.